Primeiro, gente, todos nós somos terapeutas. E como que eu vou saber se eu tô fazendo o meu trabalho certo? Eu não sei o que é uma boa terapia. Aqui na Eureka, quando a gente faz terapia online e presencial, a gente parte lá dos princípios, né? Ok, eu quero ser um terapeuta, o meu trabalho é fazer terapia. O que é uma boa terapia? E a resposta que eu vou te trazer hoje, baseada na nossa filosofia e na filosofia da terapia comportamental e cognitivo-comportamental, é o seguinte: uma boa terapia é uma terapia que cumpre dois objetivos. Presta atenção. Primeiro, tatue essa frase no seu peito, nas suas costas, no braço. Tatua essa frase. Boa terapia é aquela que ajuda o cliente a agir na direção do que é importante para ele. Repete isso na sua cabeça. Agir na direção do que é importante. Agir na direção do que é importante. Ou seja, não é a terapia que ajuda o cliente a pensar na direção do que é importante. Não é a terapia que ajuda o cliente a acreditar ou deixar de acreditar no que é importante. A vibrar na vibração do que é importante. Não. A palavra aqui é agir. Na terapia, a gente quer que o paciente analise as próprias atitudes, os próprios comportamentos e se pergunte: calma, eu tô agindo, as minhas atitudes estão me levando na direção do que eu acho importante? E ao longo do processo terapêutico, a gente quer aumentar a presença, a força dessas atitudes que levam ele pro lado da vida que importa, da vida plena, e a gente quer diminuir a frequência e a intensidade das atitudes que afastam ele dessa vida. Então é tudo muito simples nos princípios. Quando eu tô com um paciente difícil e que eu sinto que a terapia não tá andando, a terapia tá travando, uma das coisas que eu sempre faço é voltar para isso aqui. Sabe quando você sente que não tem assunto na terapia, ou a sessão tá indo para um lado e para o outro, você não sabe o que tá fazendo? Eu sempre volto para esse princípio. Eu me pergunto: eu tô ajudando o cliente a agir na direção do que é importante para ele? Essas atitudes que ele me contou ao longo da sessão agora, são atitudes que aproximam ele do que é importante ou afastam ele do que é importante? Só isso aqui já me ajudou muitas vezes quando eu estava perdido com o paciente. Por quê? Porque a gente sempre começa dos princípios. Uma boa terapia ajuda o cliente a agir na direção do que é importante. E o segundo ponto que uma boa terapia faz é que a terapia de qualidade, ela desenvolve o cliente para que o cliente faça isso sem o terapeuta. Não basta que o cliente haja na direção do que é importante. Ele precisa continuar agindo na direção do que é importante sem você estar lá, não é, meu querido terapeuta? A relação paciente-terapeuta não é uma relação de dependência. Ela é uma relação de cultivo, de desenvolvimento. O terapeuta ajuda o cliente a se desenvolver para que ele ande sozinho, certo? Ele desenvolve as habilidades para que é como se ele tivesse um terapeuta dentro da cabeça dele que ele pode consultar a qualquer momento. Então, a boa terapia faz essas duas coisas, perfeito? Mas dessas duas coisas, eu ainda preciso reforçar a primeira. Agir na direção do que é importante. Agir na direção do que é importante. Eu tô dizendo, tem que tatuar essa frase aqui, ó, no braço. Não sei se você gosta de tatuagem ou não, mas tem que tatuar isso aí, porque você sempre vai voltar para esse princípio, quando a terapia estiver meio travada. Eu tô ajudando ou não tô ajudando? Só que olha que interessante, eu sublinhei duas palavras aqui, porque toda vez que você diz assim: Henrique, você está agindo na direção do que é importante? Essa pergunta, dentro dela, tem outras duas perguntas, que são, primeiro, o que é importante? Porque para cada pessoa que chega para você na terapia, algo será importante e muitas coisas não serão importantes, certo? Então, primeiro, o que é importante para aquela pessoa? Em outras palavras, ela veio para a terapia buscando o quê? O que é uma vida valiosa para essa pessoa? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que entender, já nas primeiras sessões. O que é uma vida valiosa para essa pessoa? Primeiro ponto, o que é importante? O segundo ponto que eu sublinhei é o agir. Em outras palavras, quais são as atitudes que levam ela na direção do que é importante? E, fazendo a pergunta oposta, quais são as atitudes que afastam ela do que é importante?
Em algumas linhas da terapia, a gente chama isso de CRB1 e CRB2, comportamentos clinicamente relevantes do tipo 1, que afastam ela do que é importante, comportamentos clinicamente relevantes do tipo 2, que aproximam ela do que é relevante. Você pode anotar isso, são conceitos da psicoterapia analítica funcional, a FAP, mas não é obrigatório, tá? Só se você quiser. Beleza, agora o que eu quero fazer com você? Eu quero ajudar você a descobrir, toda vez que um paciente chega para você na terapia, o que é importante para ele, descobrir quais atitudes concretas levariam ele para a direção do que é importante. Raciocínio clínico significa o seguinte: raciocínio clínico é o que você faz quando um cliente chega na terapia, ele chega com o quê? Com uma queixa, não é? Essa queixa que o cliente traz, ela tá nas palavras do cliente ou ela tá nas palavras da sua teoria, nas palavras da terapia? A queixa do cliente está nas palavras do cliente. Raciocínio clínico é uma série de perguntas, uma mentalidade que você aplica nessa queixa, transforma essa queixa num plano terapêutico. Não é a mesma coisa que um protocolo. Não é que você vai pegar esse raciocínio clínico e vai saber exatamente o que fazer na sessão 1, 2, 3, 4, 5, 10. Não. Mas você vai ver um caminho da terapia. Você vai saber o que é essa tal direção do que é importante.